Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei. Quando você clica no símbolo do gostei, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e ele passa para outras pessoas. Compartilhe as orações e Deus os abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje fala do tempo perfeito de Deus, as coisas de Deus, como elas mudam, como elas transformam vidas, e vidas são edificadas através da fé, da persistência, da honestidade, da bondade, e de pessoas que desenvolvem os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que tem amor no coração, veja só o que acontece no final, porque o final sempre é melhor do que o começo, assim diz na palavra do Senhor, que o final das coisas é melhor do que o começo. E às vezes tem pessoas que riem dos outros, que zombam das coisas que a pessoa está vivendo, está passando, está planejando. Às vezes uma pessoa, por sua inocência, ela fala muito da sua vida. Deus fala muito sobre o silêncio, sobre o tempo perfeito dele, sobre esperar em Deus. Devemos esperar em Deus, mas com sabedoria, porque tem pessoas que contam planos e sonhos antes e ela passa por coisas que às vezes ela não passaria se ela ficasse em silêncio. Mas tudo tem um propósito. Você crê no propósito de Deus na sua vida? Você crê que Deus tem grandes obras para que Ele faça através da sua vida, para que a glória seja de Deus e não nossa? Nós devemos entregar as nossas vidas e consagrar tudo que temos ao Senhor, porque consagrando tudo que temos e somos ao Senhor e agindo de boa fé, Deus vai te honrar em todo e qualquer lugar. Aí tem pessoas que falam: nossa, eu planejei tanto, eu sonhei tanto e foi tudo diferente do que eu imaginei. Vai chegar o tempo perfeito de Deus. Espera o tempo de Deus. Não de braços encruzados, mas trabalhando, fazendo a tua parte, cuidando da tua vida, cuidando da família, cuidando do seu trabalho. Você que trabalha, faça o seu melhor e você verá lá na frente uma grande recompensa. Tudo que se planta se colhe. Uma pessoa que planta mamão, ela não pode colher um abacaxi. Isso não tem como. E os milagres acontecem na vida daqueles que creem em Deus Todo-Poderoso, no poder dele e que esperam nele, porque não ficam decepcionados. O sol, ele nasce para todos, para os bons e os maus, mas o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa aquele que agrada a Deus, descansa aquele que busca o seu refúgio. Aqueles que estão fazendo a maldade, eles vão continuar no sol, como todos nós. O sol nasce para todos nós, graças a Deus. Mas o esconderijo do Altíssimo, os livramentos, as bênçãos, Deus guarda o tempo certo para mostrar que Ele é Deus. Tem o tempo dele, espere em Deus. Olha, duas pessoas que nós vemos o que Deus faz e que nos dá paz para esperar o tempo certo de Deus. Tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser corajoso, corajosa, não pode voltar atrás, não pode ficar pensando no passado, nem só esperando algo sem fazer nada para o futuro. O nosso futuro é hoje, é o futuro de uns dias atrás. Uns dias atrás você pensou: futuro, como será o meu futuro? Hoje você está vivendo isso. Então, plante hoje, para que depois você tenha uma boa colheita. Perdão.
Então, vamos ver o que aconteceu na vida de José e na vida de Davi. E você vai entender que Deus tem o tempo perfeito. O tempo de Deus é perfeito demais. Ele faz tudo muito certo. E o mundo dá muitas voltas. E aqueles que riram, aqueles que perseguiram, aqueles que zombaram, aqueles que tripudiaram em cima de uma dor, em cima de um sofrimento, com malícia, com maldade, com a vida dos outros. Olha o que o tempo faz. As coisas mudam de lugar. Tenha sempre o seu coração bom. A nossa terra que devemos cuidar e plantar sementes boas todos os dias é o nosso coração, porque essa é a terra mais valiosa para Deus. Para Deus, Ele não se importa de entregar riquezas aqui na terra para os seus filhos e filhas, mas Deus olha o coração da pessoa. O que essa pessoa vai fazer quando ela estiver com grandes riquezas em suas mãos? Quando ela tiver o poder, o que ela vai fazer? Ela vai machucar? Ela vai se vingar? Ela vai fazer o mal para os outros? Somos irmãos aqui na terra, uns dos outros. Então, os nossos sonhos, planos e projetos têm a ver com a nossa vida, com a da nossa família e com a vida com as vidas dos nossos irmãos. Irmãos em Cristo Jesus. Todos nós somos irmãos. Querendo ou não, somos filhos do mesmo Pai. E aqueles que agradam o Pai, aqueles têm sua poderosa proteção. Olha, em Gênesis capítulo de 37, versículo 19 em diante. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, os irmãos de José: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Só que os irmãos de José fizeram isso, jogaram ele no poço e depois eles venderam. E o irmão que queria livrá-lo, ele não pôde fazer nada. Depois ele foi procurar o irmão no poço, o irmão não estava mais lá e falaram que eles tinham vendido. E o pai, Jacó, pensava que o filho tinha morrido. E os anos se passaram. Passaram muitos anos. E todos já nem falavam mais de José. Só Jacó com a dor de pai, sentindo a sua falta. Mas quando houve a fome na terra, eles foram para o Egito. Os irmãos de José foram para o Egito. E quem está no Egito comandando tudo abaixo do faraó era José. José estava tão diferente que eles não reconheceram, porque ele estava bem vestido, ele tinha porte de governador, ele tinha postura de governador e ele tinha o trono de governador. Ele estava sentado na cadeira do governador, ele que tomava as decisões. Quem podia comprar, quem podia negociar, tinha que ser tudo através da vida de José. Olha as voltas que o mundo dá, olha o tempo perfeito. E José, qual foi a atitude de José? José não se vingou, pelo contrário, José chorou e entendeu que ele tinha que passar por tudo aquilo ali para ele ficar forte e corajoso, para que Deus desse sabedoria para ele governar e ele salvar a família dele e a humanidade, porque tinha um povo que estava passando fome e através do sonho do faraó, José interpretou o sonho que tinha que guardar tudo que fosse plantado para o tempo da fome.
Era o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras. Pois é, meus irmãos e irmãs, aquele que planta, ele colhe. Chega no tempo certo, o tempo da colheita dele. Nunca se esqueça, nunca deixe de ser bom, nunca deixe de plantar sementes boas, porque no tempo perfeito de Deus, as voltas que o mundo dá, aqueles que duvidaram de você vão chegar até você e você vai ajudar, porque nós não podemos guardar mágoa no nosso coração, seja quem for. Chega um dia que uma pessoa vai te dizer: eu nunca imaginei que sua vida fosse transformada dessa forma. Aí você dá a glória para Deus, porque a glória é dele, não é nossa. Ele nos capacita. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora, se eu estou falando com alguém que está passando ou passou por uma grande humilhação e acha que não vai chegar lá na frente, porque ninguém chegou para José dizendo que ele ia ser o governador do Egito, que ele ia estar por cima. Ele teve aqueles sonhos, mas ele não tinha certeza. Imagine uma pessoa presa, escrava por muitos anos, sendo que ele tinha uma vida boa. Como que ele ia acreditar? Ele ia achar que ele ia ter o governo do Egito em suas mãos. Ele trabalhava em qualquer coisa que desse para ele. Ele fazia qualquer coisa porque ele era humilde. Ele não se vangloriava. Simplesmente ele dava o melhor dele, fazia um trabalho de excelência e Deus trabalhou nele. Deus, assim como fez com José, Deus pode desenvolver em você grande sabedoria para que você possa cumprir o propósito dele para a sua vida. Espera o tempo de Deus. Olha o que aconteceu com Davi. Em Samuel, capítulo 16, Samuel unge Davi e deixa os irmãos de Davi do lado. Chegou todos à mesa e Samuel, o profeta Samuel, foi para ungir Davi. Só que todos os irmãos de Davi que estavam à mesa não era nenhum daqueles, era Davi, e Davi não estava lá. Jessé mandou chamá-lo. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Porque o pai de Davi falou que tinha outro filho, um filho caçula, mas que ele não estava lá. Então Samuel falou, o profeta falou: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. E nada aconteceu. Mas tinha acontecido uma grande mudança. Ele era o escolhido e ele era ungido, e ele tinha mais o Espírito Santo de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, porque antes uma pessoa ela tinha que ser ungida e Deus escolhia para que o Espírito Santo de Deus habitasse. Hoje Deus tem os seus escolhidos, mas o Espírito Santo de Deus já está aqui, está conosco. Está comigo, está com você. É a força maior que nada nem ninguém pode impedir. Agora temos que esperar o tempo certo de Deus. Aí Davi derrubou o gigante, Deus usou Davi, e olha o que aconteceu com o rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 19, Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi, mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado,
Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso a você. Então, Jonatas elogiou Davi para o seu pai e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca fez nenhum mal. Nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo que ele tem feito tem lhe ajudado bastante. Tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias. E por meio dele, o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então agora, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente matando Davi sem nenhuma razão? Tem pessoas que são perseguidas sem nenhuma razão. Tem aqueles perseguidores que tentam colocar tudo quanto é de defeito na outra pessoa para se juntar com outras para destruir aquela vida. Aí vão afastando as pessoas daquela pessoa para que ela fique só e eles dêem o golpe de misericórdia. E eles tirem toda a sua boa reputação. Mas você não se incomode, porque Deus está no controle das nossas vidas. E no final, o que aconteceu? Saul já tinha desagradado a Deus, ele fez uma coisa errada que desagradou a Deus e ele perdeu o trono. Foi quando Davi foi ungido. E quem ficou no trono? Aquele que foi fiel a Deus. Seja fiel a Deus e espere o tempo certo. Não faça como os israelitas, quando estavam no deserto, aquele povo que foi tirado da escravidão estava no deserto e começou a reclamar. Então, só os mais novos, Caleb e Josué, que entraram na terra prometida. Espere o tempo certo, fique em silêncio, adore a Deus, trabalhe com amor, cuide bem de você. Você tem que ter uma vida de excelência na sua reputação. Todos nós devemos mudar cada dia mais e amar a Deus sobre todas as coisas. Ama teu próximo como a ti mesmo. Como você vai se você amar o outro, se você não cuidar bem de você? Espera o tempo de Deus e o mundo dá muitas voltas. E quando olharem, você já está cumprindo aquilo que Deus prometeu para você. O final é melhor do que o começo. Pega essa palavra. O mundo dá muitas voltas, não para nos vingarmos de quem nos fez mal, mas sim para estarmos no lugar onde Deus preparou para nós, um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar que você seja cabeça e não cauda, um lugar que você governe e não seja governado, a não ser por Deus, para ajudar pessoas. Quando a gente cuida do nosso jardim, o nosso jardim floresce e você pode dar flores para outras pessoas. Quando uma pessoa não cuida do seu jardim, ele murcha e ela fica olhando o jardim dos outros. Então, nós vamos agradecer a Deus e vamos esperar o tempo perfeito de Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse dia, por esse dia ensolarado, pelas nossas bênçãos e principalmente por estarmos seguros à sombra de tuas asas, ó Altíssimo. Assim como diz no Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios.
Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Pega essa palavra, Deus tem livramento, Deus tem honra, vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males e perigos, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor, as crianças, os animais, nos protege, nos dá livramento de todo o homem sanguinário e da perversidade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.